Meus equilibrados, um assunto muito importante na nossa vida cristã, para vivermos uma fé equilibrada, é importante a gente discernir com clareza o que é fundamentação bíblica, o que é doutrina bíblica e o que é legalismo religioso. São dois assuntos que muitas vezes eles se confundem na cabeça de muitas pessoas e causam grandes problemas. Hoje você vai sair desse vídeo com clareza integral, total, a respeito da diferença de legalismo para a palavra de Deus. Vem comigo e bora trocar uma ideia sobre esse assunto. Bem, para a gente poder identificar o que é legalismo, a gente tem que saber o que significa ele. E é muito simples isso. Legalismo religioso são doutrinas humanas, regras humanas que foram criadas por homens, que não têm diretamente uma fundamentação na Bíblia. Ou seja, são os usos e costumes daquela igreja e são regras estabelecidas pelo conselho eclesiástico daquela denominação, daquele ambiente, daquela igreja que você congrega. Então nós temos roupas. Antigamente, deve ter igreja, com certeza tem igrejas até hoje assim, mas antigamente, basicamente todas as igrejas funcionavam assim. Para subir no altar, a mulher tinha que estar de saia e o homem tinha que estar de terno e gravata. É verdade? Vocês lembram disso? Talvez na sua igreja seja assim até hoje. Isso é bíblico? Não. Não tem nenhuma orientação expressa na Bíblia a respeito disso. Ah, então a Bíblia não fala de roupa no culto? Não. Porém, a Bíblia fala de sensualidade, de imoralidade, de bom senso. Então, a partir dessas orientações bíblicas, a gente tem o entendimento de que uma mulher que serve e teme a Deus, ela não vai usar uma roupa imoral, tanto na igreja, para frequentar, quanto para subir no altar. Não é assim, para subir no altar. Não, qualquer momento, inclusive para ir para um shopping e tal. Então não vai ter imoralidade. Então, o homem, a mesma coisa. Hoje em dia é pior, né? Que tem as roupinhas apertadas, as calças apertadas. É imoral, é vulgar. O homem, ele não vai se vestir, se adequar daquilo. Mas a Bíblia não fala expressamente suba de gravata, tal. Até porque naquela época não tinha gravata, né? Então, o seu melhor é uma camisa de malha, é uma camisa social, é uma blusa polo, enfim, isso aí vai, né? Desde que faça sentido naquela comunidade que você frequenta, naquela igreja que você frequenta. Isso é muito importante ficar claro, porque algumas pessoas se confundem quanto a isso. Aí vai numa outra igreja e fala, poxa, mas o camarada tá de camisa normal no altar, isso é falta de reverência. Não, é zero falta de reverência de acordo com o contexto daquela igreja, né? Então, tem vários assuntos que são de regras humanas, como por exemplo, aqui na igreja só pode tomar Santa Ceia se for batizado. A Bíblia fala de duas ordenanças, que é o batismo e a Santa Ceia. Essa é a correlação que elas têm, porque Jesus ordenou isso, mas não tem expressamente na Bíblia escrito, olha, só pode fazer parte da igreja, só pode tomar Santa Ceia se descer as águas. Um pré-requisito para tomar a ceia é ser batizado. Isso não acontece na Bíblia, né? Agora, algumas doutrinas humanas entendem, bem, se essa pessoa é batizada, é porque ela já tem profundidade no entendimento a respeito do corpo e do sangue de Cristo, da sua morte redentora. Amém. Faz sentido? Pode fazer um sentido, mas uma pessoa que ainda não foi batizada, ser impedida de tomar Santa Ceia é um legalismo religioso, não é uma doutrina bíblica. E aí, entendendo assim, tá tudo bem. Alguns dos legalismos, eles são mais, digamos, neutros, não fazem tanto mal, né? Agora, outros são perigosos, como, por exemplo, uma excessiva administração de liderança da igreja, onde um membro da igreja, para viajar, por exemplo, ele precisa da autorização do seu líder espiritual. Não é comunicar, até porque se você faz parte de uma igreja e você vai viajar, pode avisar e deve avisar, pastor, eu vou viajar, não vou estar aqui nos próximos dias, até porque nós que somos pastores, a gente conhece as nossas ovelhas. Você vê um domingo, 2 domingos, a pessoa não foi, será que está tudo bem? Aí há aquela preocupação. Então, sabe, não, fulano não veio porque está viajando, ok, né? Agora o líder fala assim, eu não te abençoo para você não viajar. Aí a pessoa não viaja, e fala, não, meu pastor não me abençoou. Como assim o pastor não te abençoou para viajar? Isso para você soa natural? Então você está numa igreja extremamente legalista.
Isso para você soa estranho, você fala assim, caraca, será que existe lugar assim? Existe. Já conheci lugares assim, já conheci líderes assim. Então, o legalismo religioso são as regras instituídas pelo homem. Agora eu vou te falar uma coisa. Não só no cunho pejorativo, tá? Porque toda igreja tem seus legalismos. Toda igreja. Para que o culto funcione, é a ordem do culto. É o jeito que a igreja funciona. Então, você vai ter ali as regras eclesiásticas de você é um voluntário da igreja, você vai chegar mais cedo. Isso é uma regra da igreja. Não tem uma fundamentação bíblica dizendo vai servir no culto, chegue mais cedo. Não. Tá entendendo? Então, o legalismo não necessariamente ele é pejorativo. Ele só é importante que você entenda que é criado por homens. Então, você vai mudar de igreja, você está numa denominação, vai para outra, sentiu de Deus de mudar, ou fisicamente se mudou de um estado para o outro, está em outra igreja, enfim, aconteceu alguma coisa que te levou a congregar numa nova denominação, você vai ver que tem muitas coisas diferentes da sua antiga igreja. E nesse sentido de legalismo, qual que está certo? Vai variar bastante, não tem como definir exatamente assim. Então é importante você entender que o legalismo são doutrinas do homem. Então tem igrejas que todo mundo chega, ajoelha e ora. Isso é legal? Eu gosto. Eu acho maneiro, acho uma bênção, acho bonito. Mas não é uma doutrina bíblica. Toda vez que você chegar na igreja, dobra o joelho e ora. Então você vai a outra igreja que ninguém ajoelha, aí você ajoelha, ok. Ou então você não ajoelha e você vai numa igreja que todo mundo ajoelha e quem vê você chegando ali e não ajoelhou pode sentir, olha que falta de reverência. Esse tipo de coisa é perigosa, é isso que é importante você entender. E não julgar. Agora, o que a Bíblia fala de doutrina, não tem para onde fugir. Você precisa estudar a palavra de Deus. Lê comigo Mateus 23, do 23 ao 24, que diz assim, olha, ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã, claro, todo mundo conhece o que é hortelã, do endro, que é uma planta também, uma erva, como se fosse hortelã. E do cominho, mesma coisa, é um tempero, né, o cominho, o pessoal conhece mais, né? Mas tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Quais são os preceitos mais importantes da lei? Está aqui, ó, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem o camelo. Olha que coisa incrível. Um exemplo, e não estou generalizando, tá bom? É importante você entender isso. Às vezes a pessoa fala, ó, o cara lá só pode subir no altar de gravata. Mas às vezes ele é um adúltero e ninguém fala nada. Mas ele está de terno, né? Então tá coando o mosquito enquanto está engolindo o camelo. Então, preza-se mais pela doutrina humana, pelo legalismo, do que pelo cumprimento da doutrina bíblica. Quantos somos nós que sofremos preconceitos porque nos fundamentamos excessivamente na Bíblia e fugimos um pouco desses fundamentos de legalidade humana, do legalismo religioso, sofremos críticas, né? Por exemplo, a tatuagem. Eu não tenho tatuagem nenhuma, né? Não gosto em mim tatuagem, mas não tem como falar que é pecado. O legalismo diz que é pecado, né? Então, o que a doutrina bíblica vai falar sobre tatuagem? Nada. Mas lá antigamente os adoradores de Baal. Então, micropigmentação na sobrancelha das irmãs também é pecado. Furar a orelha também deveria ser pecado. É um argumento fraco, chulo, né? Um argumento vazio. Então, o que eu vou saber fazer? Que a idolatria é pecado. Então o que a idolatria tem a ver com a tatuagem? Eu, como cristão, não recomendo que você tatue time de futebol. Não seria uma idolatria? Ou então demônios, monstros, né, no seu corpo. Então, não é a tatuagem, mas é a mensagem da sua tatuagem. Então, é o equilíbrio, né, bíblico que nos faz tomar decisões de cunho espiritual e não legalista. Outro texto muito importante que a gente tem que ler é Marcos capítulo 7. Olha o que Marcos capítulo 7 diz, olha, do 3 ao 9. Marcos 7, 3 ao 9. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos dos homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazem muitas outras coisas semelhantes a essas. E dizia-lhes, bem validais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. A tradição é a doutrina humana.
o mandamento de Deus, é a fundamentação bíblica. Tem pessoas que são mais importantes. É mais importante você estar com a tradição do que com a espiritualidade. Então, isso que faz muitas pessoas caírem, muitas pessoas pecarem, muitas instituições denominacionais se preocuparem mais com a sua doutrina do que com o evangelho, mais com o seu regimento interno do que com a palavra de Deus. Não é à toa que o movimento protestante saiu da Igreja Católica. Por quê? Porque a Igreja Católica se armou tanto de dogmas, de doutrinas externas, que Lutero, quando começou a estudar a Bíblia profundamente, falou assim, não, mas isso está errado, e se desligou. Tem igrejas hoje evangélicas também que estão cheias de doutrinas de legalismo religioso. É muito perigoso. Agora, entenda isso. Regras, cada denominação vai ter a sua, e tudo bem. Agora, se elas contrapõem a Bíblia, aí você tem que tomar cuidado, aí você não pode ficar nesse ambiente. Agora, tem muitas regras que são neutras, que são, né? Então vamos dar o exemplo, volta aqui para você não do terno e não se sentir ofendido. A doutrina da igreja é terno. Para subir no altar tem que estar de gravata? Suba de gravata. Não me venha falar, não, mas não tem pecado nenhum subir de polo. Não tem pecado à luz da Bíblia. Mas se você se colocou debaixo daquela liderança e aceitou aquela doutrina, você tem que obedecer. Desde que não seja uma obediência que seja tóxica e herética, né? Não é uma... tá mandando cometer um pecado. Não. O terno não tem pecado nenhum, pelo amor de Deus, misericórdia. Então, se é neutro, se é uma doutrina neutra que não interfere nas escrituras e você está congregando uma igreja que ali a faz, você precisa sim obedecer, porque senão você vai estar sendo como rebelde. Não quer obedecer? Sai dali e vai para outra. Aí tá tudo em casa, tudo nos conformes. Mas é importante você entender que são as doutrinas que regem cada denominação. Então, se você for ver a Assembleia de Deus, ela tem uma doutrina. Se você for ver a Igreja Universal, tem uma doutrina diferente. Se você for ver a Batista, tem outra doutrina. A Presbiteriana tem outra doutrina. A Bola de Neve tem outra doutrina. A Lagoinha tem outra doutrina. Não na confissão de fé pública em Cristo, porque todos confessam Jesus como o único e suficiente Salvador e creem na parousia, creem no arrebatamento da igreja, que Jesus vai voltar para buscar a igreja. A confissão de fé pública e a nossa defesa do evangelho, a nossa apologética, em todas essas igrejas, por mais diferentes que elas sejam, elas são iguais, apologética. Agora, os obreiros da Universal são diferentes dos obreiros da Assembleia de Deus, que são diferentes dos obreiros de algumas igrejas que não tem nem o nome obreiro, já são diáconos ou voluntários. Percebe que é diferente? Mas isso é o legalismo religioso, são as regras que definem aquela instituição. Está tudo em paz. Agora, se uma dessas doutrinas, se uma dessas igrejas fala assim, ó, você não pode visitar outra igreja, poxa vida. Nós somos interdenominacionais. A igreja de Cristo não é uma placa. É Jesus que é o cabeça do corpo, que é a igreja. Então, se tem uma doutrina dessa dizendo assim, você não pode visitar outra igreja, aí rompeu a neutralidade e vai pro abuso, né? Vai pro assédio emocional, mental, né? Fere a saúde mental de muitos membros, de muitos fiéis das igrejas. Então isso sim tem que ser combatido e avaliado. Aí eu quero que você me responda agora. Você já sofreu algum tipo de peso opressor do legalismo da sua igreja? Porque doutrinas são diversas, mas já foi impedido, impelido, já foi constrangido por alguma coisa? Coloca aqui nos comentários o que você acha disso, o que você pensa e a sua experiência, porque eu quero ler para a gente poder compartilhar aqui. Bem, chegamos até aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. É um tema legal, um tema importante e eu espero que você tenha sido edificado. Sendo sim essa resposta, deixa o seu like que nos ajuda demais e, óbvio, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Bem, eu vou ficando por aqui, mas tem muitos outros vídeos para você assistir. Um beijo no seu coração, forte abraço. Tchau, tchau.